Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. 1 Coríntios 16, 20. Dependendo de quem faz a conta, o Novo Testamento terá mais ou menos 25 dos chamados mandamentos recíprocos, que são os conselhos bíblicos sobre comportamentos que os cristãos devem expressar uns aos outros. E alguns são aparentemente mais práticos. Não se queixem uns aos outros e não falem mal uns dos outros são aparentemente mais práticos do que amem uns aos outros e aceitem uns aos outros. E entre esses mandamentos práticos, incluímos também o mandamento de saudarmos uns aos outros. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. E pode ser que entre tantos mandamentos tão profundos como não julguem uns aos outros e confessem seus pecados uns aos outros, o mandamento de saudarmos uns aos outros pareça um mandamento menor. Mas não é. Paulo considerava o cumprimento caloroso um costume tão importante que ele repete o mesmo pedido que faz em 1 Coríntios várias outras vezes. Em 2 Coríntios 13, 12, ele repete aos mesmos cristãos em Corinto: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Em Romanos 16, 16, ele também diz: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Em 1 Tessalonicenses 5, 26, mais uma vez ele escreve: cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. E não era uma ideia fixa em Paulo, porque Pedro também escreve em 1 Pedro 5, 14: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. E além de Pedro e Paulo, o próprio Jesus acreditava nisso, porque quando uma mulher decide lavar os seus pés na casa de outro homem, Jesus diz ao dono da casa: você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Assim, a ideia de Paulo, de Pedro e de Jesus era de que os cristãos, quando estivessem juntos, jamais se tratassem friamente de forma institucional, distanciada, difusa. O abraço e o beijo de irmão são atos espirituais. Por todos os bons motivos, inclusive porque não frequentamos a igreja só para encontrar a Deus, mas também para encontrar o outro. Podemos encontrar a Deus em qualquer lugar, mas decidimos estar juntos por causa do Deus que se revela no outro. Igreja é o outro, igreja é afeto. E além disso, o toque é um instrumento insubstituível de individualização. Abraçar alguém é notar alguém. Se em uma igreja alguém entra e não é cumprimentado, não é abraçado, então não é individualizado. É só um número, uma estatística, um nome sem corpo, invisível, e não pode ser assim. Os benefícios do toque amigável são muitos. Pesquisadores de Berkeley analisaram toques entre jogadores de basquete e descobriram que boas equipes tendem a se tocar mais do que os piores times. Em entrevistas com casais, pesquisadores de Harvard concluíram que homens e mulheres que se tocam mais estão mais satisfeitos com a relação. Alunos que recebem toques de apoio do professor se voluntariam mais na sala de aula, afirmam estudos da Universidade da Califórnia. Ser tocado com carinho libera serotonina, por exemplo, conhecida por diminuir enxaquecas, melhorar o humor e combater os sintomas da TPM. Também a endorfina, que é analgésico e estimula a sensação de bem-estar e conforto. A dopamina, que se acredita beneficiar a memória, a atenção, o sono e a aprendizagem. Além da ocitocina, que é chamada de hormônio do amor, intimamente ligada à sensação de prazer e bem-estar físico e emocional. Tudo isso com um abraço e um beijo de irmão. Hoje, infelizmente, não tocar passou a ser uma prova de amor. Mas a verdade é que esse tempo vai passar. E quando esse tempo passar, quando a quarentena terminar, toda a nossa frieza de antigamente terá sido reinterpretada. A minha oração por mim, por você, por cada um de nós, é que nós voltemos para o mundo lá fora, depois dessa pandemia, abraçando mais. Que famílias sejam calorosas, que igrejas sejam realmente espaços acolhedores. E que ao nosso redor, perto de nós, ninguém jamais se sinta invisível.